esse é o nosso Alesp Conecta de hoje, sempre com muita prestação de serviço, principalmente nesse momento em que vivemos uma pandemia, como nunca tinha sido visto antes. Nós vamos conversar agora com o Dr. Júlio Conrado, ele que é advogado trabalhista e vai explicar para a gente algumas mudanças que a pandemia também trouxe nesse momento aí para todos os trabalhadores do país. Seja muito bem-vindo, Dr. Júlio Conrado. Muito obrigado, Tayana. Eu queria agradecer inicialmente pela mais uma oportunidade da gente poder ajudar a esclarecer essa quantidade imensa aí de medidas provisórias e de situações que têm advindo da pandemia no segmento trabalhista. Exatamente, doutor. E eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho sobre a medida provisória 927, desculpa, e a 936, é isso mesmo? Isso. A 927 foi a primeira editada, ela veio logo no início de todos os procedimentos aí referentes à quarentena, eu digo a pandemia, perdão, como a quarentena e a declaração de estado de calamidade. Ela basicamente, ela introduziu a necessidade e a obrigatoriedade do uso de álcool gel nas empresas, a possibilidade de suspensão, perdão, a possibilidade de antecipação dos contratos de trabalho, nos contratos de trabalho, dos períodos de férias, já que de funcionários que tinham período aquisitivo e mesmo aqueles que não tinham. Havia uma antecipação, uma possibilidade de antecipação dessas férias e mesmo inexistindo essa possibilidade, as férias coletivas. Foi também introduzida a possibilidade do saque de fundo de garantia, ou seja, uma série de medidas iniciais para tentar, primeiro, minimizar que houvesse uma maior contaminação entre os trabalhadores e, em segundo lugar, uma facilitação no sentido de diminuir o custo para o empresário com esse descongestionamento de empregados dentro da empresa. E, doutor, é importante a gente explicar, essas medidas, elas mudam algumas regras apenas para os trabalhadores com carteira assinada, os de CLT, ou também tem alguma mudança aí para os trabalhadores de PJ, enfim? Eu te diria, esse conjunto de medidas que vieram junto com a medida 927, ela fica adstrita apenas ao trabalhador com registro, com vínculo empregatício, aquele chamado de carteira assinada, infelizmente. Naquele momento, ele só estava atinente às medidas a esse tipo de trabalhador. Tá certo, doutor. E sobre a medida provisória, a 936, a redução do salário, ele é proporcional à diminuição do tempo de trabalho, não é? Isso, então, quer dizer, isso. Pode falar, desculpa. Pode. Quer dizer, o trabalhador, ele... A redução de jornada, ela está diretamente proporcional à redução de salário e vice-versa. Na medida em que essa é uma possibilidade que a medida 936 trouxe, uma primeira opção, vamos dizer assim, a diminuição na jornada. Isso vai impactar, obviamente, no salário do trabalhador, num primeiro momento, que vai ter essa redução salarial proporcional à diminuição da jornada. Só que essa mesma medida provisória, ela traz no seu interior um conjunto de possibilidades para diminuir esse impacto direto no salário. Por quê? A parte até R$ 3.135, os verbas do seguro-desemprego vão complementar a renda desse trabalhador. E isso, então, até como eu disse, o trabalhador com vencimento... Como? Existe, então, um percentual aí Sim, de diminuição de salário. Perfeito. A medida provisória, ela estabelece essa redução em percentuais, em 3 patamares, 25%, 50% e 70%.
Ou seja, o trabalhador pode optar pela diminuição da jornada e, em contrapartida, vai ter essa redução no seu salário proporcional. Como eu disse, o fundo destinado ao seguro-desemprego é o que vai complementar a renda desse trabalhador na proporção faltante. Tá certo, doutor. E falando um pouquinho sobre a suspensão do contrato, essas Essa é uma. suspensões estão acontecendo por quanto tempo e como funciona essa suspensão do contrato de Pois é. trabalho? A suspensão do contrato de trabalho seria uma segunda opção, ou pode ser a primeira opção, aí é que uma livre negociação entre trabalhador e empregado. Como é que vai funcionar isso? As partes vão convencionar e o contrato de trabalho vai ficar suspenso por até 60 dias, prorrogáveis por mais períodos, enquanto perdurar a pandemia até o limite de 90 dias. Ou seja, nós vamos poder ter aí uma suspensão desse contrato por no máximo 90 dias de trabalho. E como é que ficaria essa situação? O trabalhador passaria a não receber, é a mesma coisa, não vai receber o salário do empregador. Ele vai receber um auxílio também tal e qual lá o trabalhador atingido com a diminuição da jornada, uma recomposição, vamos dizer assim, dentro do seu salário, vinda de verba do seguro-desemprego. É a mesma situação. Agora, é bom deixar claro que essa recomposição existe já para o caso de suspensão, existe um limite percentual de até 70% para que esse trabalhador tenha suas perdas atenuadas. Tá certo, doutor. E essa compensação do governo na redução da jornada de trabalho, como ela será feita exatamente? O governo vai liberar essa verba, esses percentuais, mediante a utilização do fundo do seguro-desemprego, como eu coloquei, e isso aí ele vai editando e vai efetuar o pagamento desse valor mediante uma inscrição do trabalhador. Aí existe um procedimental dentro do sistema da Caixa Econômica para que seja feito esse pagamento. Tá. E, doutor, com toda essa situação, né, como fica também a questão dos benefícios, né? O vale alimentação, o plano de saúde, aí para o contrato suspenso, como fica para essas pessoas? Essa é uma pergunta bem legal, porque existem controvérsia em alguns pontos, como você mencionou aí, o plano de saúde, fica inalterado. Vamos lá, agora, no que tange a vale alimentação e vale alimentação, existe uma polêmica porque alguns entendem que o trabalhador está à disposição e ele teria que continuar recebendo esse vale alimentação. Agora existe outra corrente que entende que não, que como ele não está trabalhando fora do seu domicílio, ele não faria jus ao recebimento dessa verba. Aí é uma questão que vai ter que ser vista inicialmente entre patrão e empregado, e se o trabalhador se julgar prejudicado, ele vai buscar isso posteriormente na Justiça do Trabalho. Ainda a gente não tem nada em concreto em termos de reclamação nesse âmbito, mas eu tenho quase que certeza que vamos ter a oportunidade de ver ações na Justiça versando sobre esse assunto. E a questão do Vale Transporte, que é bem razoável, você Vale Transporte fica suspenso porque não há o deslocamento desse funcionário, né? Então, o benefício fica suspenso nesse caso. Uhum. Como o senhor aí mesmo falou, né, é uma questão polêmica porque muitos dos trabalhadores questionam que há esse corte de direitos, mas você está trabalhando em casa, você fica disponível,
a sua conta de energia, enfim, e várias outras coisas. Então, eu entendo que deve ser por isso também que há Sem controvérsia dúvida. nesse sentido, né? Sem dúvida. Isso e além de outras situações mais, porque se você for parar para pensar, por exemplo, não são todas, eu diria até que a maioria não disponibiliza para esse para esse funcionário meios de trabalho, ou seja, computador, a energia elétrica que vai haver um aumento significativo, porque se ele vai ficar pendurado no computador o dia inteiro, coisa que não faria normalmente se estivesse trabalhando na sede da empresa, ou seja, dependendo até, ele tem que disponibilizar uma pessoa para cuidar de criança para não ter interferência, ou seja, uma série de situações que o trabalhador acaba onerado e que não se tem aí uma situação clara de como é que vai ficar isso daí, né? Isso é outro ponto que também certamente vai ser debatido em ações na Justiça do Trabalho, né? Até porque a gente também vê e prevê a possibilidade não, a real existência de situações em que o trabalhador acaba sendo explorado, vamos dizer assim, porque não há uma jornada de trabalho bem delineada. Aquela jornada que ele perfazia na empresa, na sede da empresa, ela não é observada, ou seja, para mais o depois do expediente ou antes do expediente. Aí é muito comum o funcionário lá que trabalha das 9 às 5, por exemplo, o chefe já começa a mandar mensagem 8 horas da manhã, 8 e alguma coisa, e isso, e o suposto término da jornada às 17 horas acaba sendo esquecido, entre aspas, e isso avança para 18, 19, ou seja, nós temos aí um acréscimo de 2 horas extras por dia, sem falar no descanso lá para a refeição também, que não é observado em muitos casos, né? Enfim, são situações que acontecem que há pode não haver uma perda direta pela legislação, mas ela vai, o jeito que ela é executada e observada e interpretada vai fazer com que esse trabalhador tenha, sim, perdas efetivas de direitos, né? Sim, no caso, ter trabalhador que ganharia hora extra por alguns trabalhos, né, executados, se tivesse na empresa, então às vezes está em Perfeito. casa e não vai receber esse direito, né? Sem Mas dúvida, também sem é algo dúvida. assim, é algo também a ser conversado entre o trabalhador e o empregador, porque a gente vive aí uma situação que todo mundo foi pego de surpresa, né? Claro, claro, claro. Isso a gente, como eu disse, é uma parcela dos trabalhadores que a gente verifica esse tipo de comportamento. Boa parte das empresas, as empresas mais organizadas, mais sérias, elas têm observado isso com bastante atenção, até por conta de uma outra situação que adveio dessa pandemia dentro do cenário trabalhista, que é a possibilidade, isso até o STF já acenou que é possível, que é a decretação do acidente de trabalho, vamos dizer assim, por conta da Covid-19. Ou seja, o sujeito está trabalhando em casa e aí tropeça, cai e quebra o braço. Isso é acidente de trabalho? A Justiça do Trabalho entende que sim, tem sinalizado, ainda não existem ações ainda nesse sentido, mas ela já abriu um precedente no sentido de abraçar e acolher esse tipo de evento como um acidente de trabalho. E mesmo o trabalhador que é contaminado e fica doente por conta da Covid-19, existe também o STF um entendimento agora no sentido de recepcionar essa possibilidade com maior clareza, até porque na medida 937 ela dizia que ela restringia um pouco o reconhecimento dessa possibilidade de ser classificada como acidente de trabalho por conta da Covid-19, né? Doutor, e eu tenho uma outra dúvida. Mesmo após a negociação, o funcionário ele pode ser demitido? E se ele for demitido, ele vai ter direito ao seguro-desemprego?
nessa questão aí que a gente entrou desse contrato suspenso em que ele receberia, né, digamos que essa parcela. Sim, sim, a medida 937 é muito clara nesse sentido, na medida em que ela estabelece um período de estabilidade proporcional ao período de afastamento, ou seja, se o trabalhador teve seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias, o que vai acontecer? Assim que ele retornar a trabalhar, esse trabalhador ele goza de um período de estabilidade equivalente, ou seja, mais 60 dias. O empregador não pode demiti-lo sob pena de ter que indenizar em valor correspondente a esse período que ele deixou de gozar a estabilidade. Tá certo. E ele vai ter o direito ao seguro-desemprego. Pleno direito ao seguro-desemprego. Isso aí é explícito. Tá. Eu comecei a dar uma pesquisada sobre o assunto e eu vi que muitos especialistas consideram a medida provisória 936 inconstitucional, doutor. Na sua opinião, realmente é inconstitucional? Qual seria a sua posição? Ela como eu disse, assim, uma medida de extrema controvérsia, eu diria, porque no entendimento de uma corrente bem significativa, e a gente não pode dizer que isso está totalmente errado, existe aí uma precarização do trabalho, ou seja, aqueles direitos básicos, fundamentais, muitas vezes são deixados de lado, e o trabalhador, que é a parte mais frágil na relação, acaba tendo um ônus na perda desses benefícios muito grande. Só que, como você colocou também, nós estamos vivendo um período de exceção, de transitório. Então, eu entendo que a manutenção do emprego, hoje, é a maior meta e o maior objetivo que esse trabalhador hoje pode ter. A manutenção e, obviamente, o recebimento de salário. Mas a manutenção é a grande situação de relevância nesse momento. De fato, há uma precarização, mas uma precarização por tempo transitório, justamente para justificar e para fazer com que haja essa manutenção do emprego. Então, eu acho que são as duas partes saem perdendo, todo mundo sai perdendo, né? As duas partes nessa situação toda, né? Sim. E, doutor, falando um pouquinho agora sobre clínicas e consultórios. Como funciona a negociação entre o patrão e o empregado? Sim, da mesma forma que o trabalhador normal, no caso das clínicas, essa discussão toda, ela tem que ser praticada entre o trabalhador direto, o trabalhador e o empregador. É uma livre negociação. Eu salientaria que no caso dessas instituições médicas, clínicas, voltado para a saúde, a medida 926 tem uma 927, perdão, tem uma relevância muito grande por conta da necessidade da observância, da utilização de álcool gel, as medidas de asepsia têm que ser muito mais atendidas e muito mais cuidadas e observadas do que, não que o trabalhador em outras áreas não tenha, mas é primordial na saúde que isso seja de uma maneira especial, sendo não só de álcool gel e higienização dos locais feito de uma maneira bem cuidadosa. Tudo isso vai ter um conjunto de medidas muito importante para que não haja nenhum tipo de possibilidade de contágio. Uma coisa que é muito importante também, eu diria, para que se mantenha uma qualidade na prestação desse serviço dentro dessas instituições de saúde, é a observância dos direitos do trabalhador no que diz respeito ao descanso. Isso é primordial, porque o trabalhador que vai trabalhar sob pressão, cansado, ele tem a possibilidade maior de erro, e erro na área da saúde implica em você estar colocando em perigo aquele cliente, aquele consumidor para quem você está prestando o trabalho, né? Uhum. Então, vamos deixar bem claro, doutor, quais são as obrigações, então, aí das clínicas, né, e dos gestores durante toda essa pandemia aí do coronavírus? Sim. Eu falo porque eu mesma precisei de um serviço de saúde outro dia, e aí eu cheguei no estabelecimento,
teve aferição de temperatura, teve um questionário que eles fizeram responder sobre sintomas, enfim. Além disso, que é obrigatório, o que mais também as clínicas têm que fazer? Eu reforçaria a questão da observância estrita dos intervalos de descanso para os funcionários, intervalos de jornada, porque às vezes ele faz o intervalo de descanso, mas trabalha numa jornada muito extensa e acaba coincidindo e proporcionando um espaço de descanso muito curto entre um dia e outro. Isso é fundamental. A questão de higiene, como você colocou, como a gente falou, do álcool gel, de se lavar as mãos, possibilidade de ter acesso a isso também aos consumidores, aos clientes, os insumos básicos de higiene disponíveis tanto para trabalhador como para empregado, e as dependências o máximo possível com ventilação, não tentando ser o menos possível claustrofóbicas, porque não se confine as pessoas no espaço fechado por muito tempo, que isso propicia a possibilidade desse contágio. Dentro dessas medidas de higiene e segurança, a situação, como você colocou, de aferimento de temperatura e o controle de acesso de pessoas para cada ambiente, isso eu julgo fundamental. Sim, para garantir aí a segurança desses trabalhadores, né, que recebem a gente nessas clínicas, mas eu percebo que isso já vem sendo feito, né, o controle aí de não levar nenhuma pessoa como acompanhante, né, eu acho que isso está bem, o pessoal se conscientizou bem, né. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê, já está se tornando um hábito, eu diria, né, dentro do nosso cotidiano, esse tipo de providência. Até nas situações mais corriqueiras, de uma ida a um supermercado, você vai entrar, o funcionário tem um funcionário para higienizar onde você segura o carrinho, para medir a sua temperatura, para te fornecer álcool gel, enfim, são a observância da distância entre as pessoas, isso tudo, o conjunto dessas coisas, vai fazer com que a gente possa sair desse estado de confinamento o mais rápido possível. Doutor, e dentro de todas essas questões aí que nós levantamos, tem alguma coisa que o senhor acha primordial que a gente deixe bem claro aí para todos os trabalhadores e também para os empregadores, que, como eu falei, né, todo mundo foi pego de surpresa, por isso acho que o importante realmente agora, nesse momento, é o diálogo entre trabalhador, entre empresa, para que se entre num consenso e que a gente não tenha muitos problemas, né, após esse período. Sem dúvida, o diálogo é a principal ferramenta, você colocou muito bem, para que haja uma transição desse período de confinamento para a situação de vida normal de uma maneira pacífica, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de busca de judiciário para solucionar situações. Por isso é muito importante do lado do trabalhador que ele entenda das dificuldades, que ele colabore hoje sendo proativo, trabalhando dentro das suas possibilidades uma maior quantidade dentro de uma maior quantidade de atribuições, abraçando mais situações dentro da empresa, ajudando o empresário a contornar todo esse tipo de situação que a gente vive. E do lado do empresário, entender que a pandemia não pode servir também de escudo para omitir ou deixar de cumprir obrigações básicas, como pagamento de salário, pagamento de 13º, de férias, enfim, todos esses benefícios, tentar o máximo possível não mexer nessa situação para que possa transcorrer de uma maneira tranquila, o trabalhador trabalhe satisfeito e a gente possa voltar à situação normal sem nenhum tipo de conflito. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje, todos os esclarecimentos que o senhor trouxe. É importante a gente sempre falar sobre esse assunto, porque acho que ainda teremos mais mudanças, né? Afinal de contas, a pandemia a gente não sabe exatamente quando ela vai terminar. Então, eu queria agradecer realmente a sua participação e já estendo o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras oportunidades no sentido da gente poder ajudar a esclarecer o que for necessário. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. E para acessar todo o nosso conteúdo do Alesp Conecta, é só acessar a nossa página da Rede Alesp no YouTube. Queria agradecer. Até mais.